E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos lá. Hoje a gente vai falar de ligações covalentes. Como o próprio nome está dizendo, né? Covalente vem de compartilhamento. Então, a gente já sabe que na ligação química, metal tende a perder elétron, não metal tende a ganhar. Então, se eu ligar um metal com não metal, eu vou ligar alguém que quer perder com alguém que quer ganhar. Então, vai haver uma transferência de elétrons. Depois a gente aprendeu que nessa ligação em que alguém perde e alguém ganha, é um cátion com um ânion, íon com íon, então é iônica, não é? É uma ligação forte, onde você há uma transferência de elétrons. Agora vem cá, vamos agora pensar de outra maneira. Vamos para o quadro, vamos fazer uma revisão, e a partir dessa revisão, a gente pode conversar um pouquinho sobre a nova ligação que nos chega. Vamos embora? Vamos lá. E aí, pessoal? Então, olha bem. Né, pessoal? Família 1A, a carga dela é mais 1, ela tende a perder 1, né? 2A tende a perder 2. 3A tende a perder 3. 4A ganha e perde 4. 5A ganha 3 elétrons, né? 6A ganha 2 elétrons. 7A tende a ganhar 1 elétron. Aí a gente aprendeu que esse pessoal daqui, ó, 1A, 2A e 3A, eles têm características de que eles tendem a perder elétron, ficam positivos, então eles são eletropositivos. Exatamente. Então eles têm o quê? Baixa energia de ionização, baixa afinidade eletrônica. Então isso quer dizer que eles tendem ao quê? Eles tendem a perder elétrons. Com isso, eles viram cátions. Quem perde elétron vira cátion. Lá, o pessoal da nossa 5A, 6A e 7A tende ao quê? A ganhar elétron, né? Então, eles são o quê? Eletronegativos, exatamente. Então, com isso, eles têm a alta energia de ionização, a alta afinidade eletrônica. Então, eles tendem a ganhar elétron. Com isso, eles viram ânions. Exatamente. Agora, vejam. E o cara da 4A? O cara da 4A, ele tanto pode ganhar quanto pode perder, então eles são chamados anfóteros. Não é? Eles podem ganhar ou perder elétrons. Outro detalhe importante é a gente lembrar quem são os elementos mais eletronegativos. Os eletronegativos, pela regra de Pauling, são: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Não é isso? São os principais, os mais eletronegativos. E aí, pessoal, outras coisinhas importantes são as equações. Por exemplo, um átomo no estado gasoso ganha energia, exatamente, já sabe, né? Vira um cátion e perde o elétron. Essa energia ele acabou de ganhar, ela é chamada de energia de ionização. É a energia necessária para arrancar o elétron de um átomo. Logo, é um processo que, se ele ganha, é um processo endotérmico. Logo, vê bem, a gente também aprendeu que um átomo no estado gasoso, olha aí, agora ganha o elétron. Se ele ganha o elétron, ele vira um ânion. Para ganhar o elétron, ele perdeu uma energia. Essa energia que ele perdeu foi para ganhar o elétron. Então, a gente chama essa energia de afinidade eletrônica ou eletroafinidade.
Então, como ele perdeu, aqui é um processo que exotérmico. Lembre, a tendência de ganhar é o quê? Eletronegatividade. Quando ele ganha, aí já não é mais eletronegatividade. Aí já é o quê? Aí quando ele ganha, já é afinidade eletrônica. Quando ele ganha, ele já libera energia. Quando ele libera energia, ele liberou afinidade eletrônica. A tendência de perder é eletropositividade. Quando ele perde, aí ele ganha energia. Essa energia que ele ganhou quando perdeu, de fato, é a energia de ionização. Então, baseado nessas propriedades periódicas, aí a gente pode agora voltar e ver o quê? E ver as propriedades, o quê? Na prática. Vamos lá? Vamos ver o que foi que a gente estudou na aula passada? Vamos sim. A gente estudou que todo mundo queria ter a regra do octeto, que é 8 elétrons na última camada, exceto quem só tem a camada K, porque a camada K só tem quantas possibilidades? Na camada K só cabem 2 elétrons, não é? Então só tem 2 elétrons na última camada. Aí vem cá, regra do octeto, lembre-se, não é lei, é regra. A maioria dos elementos se estabiliza com 8 elétrons na última camada, tá certo? Aí a gente vem para cá, ó. Cara, que é da família A, a gente já falou isso, ó, vem umas 3 aulas falando disso. Como é que ele tende a se estabilizar? Ele tende a se estabilizar perdendo um elétron, porque é mais fácil ele perder esse do que ganhar, exatamente, 7. Se ele tem 1, para ficar com 8, ele teria que ganhar 7. Por isso que a família A tem carga mais 1, então fica aí, ó, um cátionzinho. Então, metal tende a perder elétron, virando cátion, como eu acabei de mostrar. Aí, ó, enxofre. Tem quantos elétrons na última camada? Cuidado, não tem 4 não, porque a última camada é a terceira. Ele tem 6, né? Então ele tende a ganhar quantos? Ele tende a ganhar, olha aí, 2, para ficar com 8. Então a metal ganha, fica 1 ânion. Então, família 1A perde 1, 2A perde 2, 3A perde 3, 4A ganha ou perde, né? Fótero, 5A ganha 3, 6A ganha 2, 7A ganha 1. E aí, como foi que a gente viu? A ligação química é a busca da estabilidade através do octeto, na maioria, né? São 8 elétrons na última camada. Se tiver somente uma camada, se estabiliza com 2 elétrons. E aí, isso ocorre na ligação entre átomos, tá bom? Que pode ser iônica ou eletrovalente, quando é metal com não metal, que pode ser covalente, quando é entre não metais, compartilhando elétrons, ou metálica, quando é entre metais. Aí lembre-se, a ligação iônica tem uma característica bem determinada, né? É uma ligação entre metal com não metal, uma ligação forte, uma ligação com alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Todas aquelas características que a gente já determinou na aula anterior. Tá bom, quer revisar? A gente revisa, venha, vá. Ou eu faço as coisas, né? Então vamos lá, vá. Olha aí. Como foi? Tá? Transferência definitiva de elétrons. O metal dá o elétron, o não metal ganha, acabou, deu, tá dado, não vai mais ter volta. Então, metal, eletropositivo, baixa afinidade eletrônica ou baixa energia de ionização, perde o elétron, vira um cátion. O não metal, eletronegativo, o que? Alta afinidade eletrônica, o que? Alta energia de ionização, ganha elétron, vira um ânion. Altos, elevados pontos de fusão e ebulição, sólido a temperatura ambiente, o que mais? Duros e quebradiços, olha aí, conduzem corrente elétrica em solução aquosa ou fundidos, que é no estado líquido, né? Sofrem dissociação, lembra que é só separar, que é um fenômeno físico. Não apresentam molécula, mas apresentam aglomerado iônico. E aí, ó, a ligação iônica é a transferência de elétrons da última camada. Aí vê, pessoal, preste atenção nisso agora. Agora, veja, quando a gente falar de ligação covalente, preste bem atenção, de ligação covalente, você, por favor, lembre de um detalhe que é fundamental, tá bom? A ligação covalente, ela vai ter um nome chamado ligação covalente, que pode ser polar ou pode ser apolar, tá bom? Não confunda esse tipo de nomenclatura com a polaridade da molécula.
que é algo que a gente vai ter que ter muito cuidado, tá certo? Polaridade da ligação não deve ser confundido com polaridade da molécula. Anotou aí? Polaridade da ligação não pode ser confundido com polaridade da molécula. Então, vem cá, vem comigo para a gente analisar aqui direitinho. Venha. Olha que legal. Olha. Imagine que você tem aqui flúor e flúor. Tá certo? O flúor é de que família? O flúor é da família 7A. Uhum. Então, se ele é da família 7A, ele tem quantos elétrons na última camada? 7. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. Vou colocar os 7 elétrons dele na última camada, certo? Certo, vamos lá. Então, 7 elétronzinhos na última camada dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí aqui agora, ó, o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal? Vê, pessoal. Cada um tem 7 elétrons. Para 8, ele precisa de um elétron. Então, eles compartilham apenas um elétron. Então, eles compartilham um par de elétrons. Um par de elétrons é uma única ligação, que a gente vai chamar, então, de ligação simples. A ligação simples é chamada de ligação sigma, certo? A letra grega, né? O sigma. Isso quer dizer que é um par de elétrons. Tá legal? Que eu também posso representar assim, ó. F2. Legal? Então, fórmula de Lewis, fórmula estrutural e fórmula molecular. Agora, imagine que ao invés de N2, eu vá colocar aqui agora, ó, O2. O2, O2, O. Vamos lá? Qual é a família do oxigênio? Família 6A. Então, olha o que é que vai acontecer. E eles agora vão compartilhar, ó. Se ele é 6A para 8, falta quantos? Faltam 2, exatamente. Então, eles vão compartilhar 2 pares, ó. Um par, certo? Outro par. Então, se ele está compartilhando 2 pares, eu agora, olha o que é que eu vou ter aqui, pessoal. Oxigênio dupla, não é igual não, viu? Ó, O2. A dupla, então, uma ligação, eu vou chamar de sigma e a outra de pi. Então, eu tenho um par de elétron sigma e um par de elétron pi. A ligação dupla é uma sigma, a outra pi, para diferenciar. Agora, se eu quiser fazer no nitrogênio, por exemplo, nitrogênio é família 5A. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aí, olha, vem cá. Uma ligação, certo? 2 ligações. 3 ligações, 3 pares de elétrons. Então, aqui, ó. N, 1, 2, 3, tripla N. N2 também. Só pode ser 2, é, Guga? Não, pode ser outras coisas também. Eu coloquei essas para ficar só assim, ó. Então, a primeira é sigma e as outras são pi. E se forem 4? Não vão ser 4. Por que não vão ser 4? Porque quem faz ligação sigma é não metal. E não metal termina em P. Lembra? E P só tem 3 orbitais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só faz 3 ligações. No máximo, né? Que a gente acabou de ver aí.
Legal? Então, pessoal, ele só faz ligação simples, dupla ou tripla. Não é bem legal? Então, ele, se fizer somente uma ligação simples, é sigma, duas, dupla, três, é uma tripla. Na dupla, sigma pi, e na tripla, sigma pi, pi. Tranquilo até aí? Não é legalzinho? Agora, vê bem. Na ligação entre não metais, o que é que acontece? Os dois querem ganhar. Então, vai surgir o primeiro embate aí. Se tu quer ganhar e eu também quero ganhar, eles não vão pra porrada, não. Eles vão fazer alguma coisa que é bem mais interessante. Eles vão dizer assim, ó, bora dividir. Aí o cara, é uma boa. Então ninguém ganha, ninguém perde. Eles compartilham. Há um compartilhamento de elétrons. Agora, esse compartilhamento vai ser influenciado pela eletronegatividade, certo? Então, vem cá para eu te mostrar. Olha que legal. Bom, se eu tivesse aqui, veja, cloro e cloro. Veja, cloro tem 7 elétrons, né? E o cloro, obviamente, também tem 7 elétrons. Só que eles têm a mesma eletronegatividade, concorda? Uhum. Então, é como se fosse um cabo de guerra. Cada um puxa para o seu lado. Agora, veja, se eu botar hidrogênio e cloro. Pessoal, quem é mais eletronegativo? O cloro, exatamente. Então, vê, o cloro não ganha, porque o elétron não vai ser dele, que a ligação é covalente. Mas o que é que acontece? Exatamente. O elétron, ó, aqui é o meio da ligação. E aqui é a parte, a ponta. Então, aqui, ó, aqui é o meio e aqui são os polos. Lembra? Como se fosse o planeta Terra. Então, a primeira ligação a gente chama de ligação covalente, o quê? Apolar, porque ela está acontecendo entre elementos com mesma eletronegatividade. E a segunda, covalente polar, porque está acontecendo entre elementos com diferentes eletronegatividades. E olha que legal, lembre-se, o elétron fica mais próximo de quem? Do elemento mais o quê? Do elemento mais eletronegativo. Tá certo? Que no caso é o cloro. Aí quem são os elementos mais eletronegativos? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, de um modo geral, quando forem diferentes, ela é polar. E na covalente apolar, o elétron fica no meio, equidistante, né? No meio da ligação. Por quê? Porque eles têm a mesma eletronegatividade, eles puxam com a mesma força. Então, é uma ligação sem polo. Então, ligação assim, ó, O2, P4, S8, é uma ligação covalente apolar. Se ela for HCl, SO2, SO3, aí ela é covalente polar. Então, apolar e polar. A diferença básica está exatamente nessa pegada. Certo? Não é interessante? Né? Não é tão desinteressante, não. Concorda comigo, né? Então, vamos lá. Vamos mais um pouquinho? Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Ó. Ó. Vê bem, pessoal. Ligações covalentes a compartilhamento de elétrons ocorre entre ametais, que são elementos eletronegativos. Né? Então, entre um elemento eletronegativo,
Quem é eletronegativo tem alta afinidade eletrônica, tem alta energia de ionização e também, o alto ocorre entre ametais e hidrogênio. Porque, bem, hidrogênio é ametal, tá? É um não metal. Mas ele é um elemento especial. Então, a gente considera ele um elemento à parte na tabela periódica, certo? E são elementos que formam ânions. Olha, os compostos covalentes podem ser sólidos, areia, CO2, por exemplo. Podem ser líquidos, água. Pode ser gasosos, oxigênio, nitrogênio, tal, né? Aí vê, na temperatura ambiente, né? Eles não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico. Assim, é muito importante lembrar, tá? A não ser que seja, por exemplo, quem? Carbono na forma de grafite e de grafeno, tá? Agora, alguns conduzem corrente elétrica em solução aquosa quando ionizam, que é o caso dos ácidos, os que começam por H, tá certo? E apresentam molécula, né? HCl, HBr, H2O e tal. Agora, olha que legal. Aqui é o grafeno, ó. O grafeno, você vê aí que ele tem essa estrutura com a ligação dupla. E aí eu queria falar um negocinho para vocês aqui que é bem importante. Vê bem. Tu já ouviu falar de hibridação, não já? Já, né? Então vê bem. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Eu vou te mostrar na prática, tá bom? Vem para mim aqui. Ó. Ó. Veja. Por exemplo, ó. Vou fazer para o carbono, tá? Quando o composto só tem ligação simples, ele tem hibridação. Veja, S faz uma ligação, P faz 3 ligações e D faz até 5 ligações, tá? Isso aqui é o número de ligações. Aí você vai perguntar, mas por que, Guga? Tu lembra um S2. Então, se é S2, é porque faz uma ligação. P6 faz 3 ligações. E D10 faz 5 ligações. E F? F é só para metal. Aí metal não faz ligação covalente, tá? Então, ó, S2, lembra? P, como é? Chega até 6 e D10. Então, quantas ligações? Uma ligação, certinho? 3 ligações. Uhum. E 5 ligações. Legal. Aí, ó. Então agora eu vou te mostrar aqui, ó. Quando eu só tenho ligação simples, ele faz uma ligação S, não pode mais ser S, o resto é P, né? Porque podem ser 3P. Então ele é SP3. Tá vendo? Mas, Guga, se ele tiver mais ligações simples, por exemplo, PCl5. Uhum. Aqui, ó. Aí como é que a gente faz? Você começa de onde quiser, tá? Não precisa ter lugar para começar, não. S, aí a outra é o quê? P, P, P. Pode ser 4 P's? Não. Aí a outra é o quê? D. Então ele é o quê? S, P3, D. Eita, que legal. Faz outra aí, faz outra aí. Tá, vou fazer, vê. S, F6. Tu conta na mão, pessoal. Ó. S, F6. Não precisa nem fazer o desenho, vê. SF6, ó. S, P, P, P. D, D. Então, S, P3, D2. Quer ver? Ó, vou começar. Primeiro é o quê? S. Pode ser S só faz uma. Agora, P, P, P. P faz quantas? 3. Acabou, né? Agora é o quê? D, D. Ó, S, P3, D2.
Ah, que legal, Guga! Agora vê, por exemplo, se tiver aqui, ó, C dupla O, H, H, aqui assim, ó, vê. Aí você vem e começa de onde quiser, tá? S, P, P, S, P, 2. Oxê, mas não tem uma dupla? Só conta a ligação simples, só conta uma ligação. Se tiver dupla, você conta como se fosse uma ligação só, tá? Por exemplo, aqui, ó, porque só sofre hibridação a ligação sigma. A pi vem de pura, quer dizer que não misturou com ninguém, não sofreu hibridação. Aqui, ó, S, P, ó. Tá vendo como é bonitinho? O que é hibridação? Hibridação é a mistura desses orbitais sp para aumentar a estabilidade dos compostos e aumentar a capacidade de ligação na natureza, para eles conseguirem ligar mais. E aí, eu queria mostrar uma coisa. Quando ele tem hibridação sp2, aí quando ele tem elétron pi, o elétron pi da dupla ou da tripla, o elétron pi, ele é mais solto. Vai, pi. Ele é mais solto, quer dizer que ele conduz corrente elétrica. Então, composto covalente conduz corrente elétrica? Não, de um modo geral, não. Mas o grafeno, olha o grafeno. O grafeno tem elétron pi, olha, na estrutura dele, ó. Olha que bonitinho. Por isso que eu expliquei isso. Grafite e grafeno é sp2. Quem é sp2 tem o quê? Pi, tem dupla. Não é verdade? Lembra que eu mostrei agora há pouco? Se dupla tem, conduz corrente elétrica. Tem dupla. Olha o pizinho aqui, ó. O pizinho aqui, olha que bonitinho. Tem o pizinho, conduz corrente elétrica. Por isso que eu mostrei. Por isso que o grafeno é esse cara tão famosão, tá? Porque ele, além de tudo, é material mais condutivo, resistente, flexível, 200 vezes mais forte do que o aço. Então, pessoal, é um composto covalente, mas ele é extremamente o quê? Exatamente. Extremamente condutor. É uma exceção. Aí, olha, quando os átomos são iguais, mesma eletronegatividade, ligação covalente apolar. Quando são diferentes eletronegatividades, ligação covalente polar, o elétron fica mais perto de quem é mais eletronegativo. Certo? Legal, né? Aí lembre-se, ó, covalente pode ser simples, quando é um par de elétron compartilhado. Pode ser dupla, quando são dois pares de elétrons compartilhados. E pode ser tripla, quando são três pares de elétrons compartilhados. Guga, e o que é essa dativa? Olha, eu vou falar da dativa porque eu quero falar de tudo. Mas a dativa está em desuso. O que é dativa? Vê. Dativa é isso, olha. Imagina aqui, ó. SO2. Tá vendo ele? Dióxido de enxofre. Bonito, né? Aí vê, o enxofre é da família 6A. Se ele é da família 6A, ele precisa fazer quantas ligações? Duas. Uhum. E aí tem dois oxigênios aqui do lado dele, vê que onda. Pessoal, vê. Se ele precisa fazer duas ligações, um oxigênio chegou e fez as duas ligações, ó. Então, olha que onda. Fez duas ligações, esse aqui está estável. Por que está estável? Porque está com 8 elétrons. Esse daqui também está estável. Por que está estável? Está com 8 elétrons. E ele é o elemento central, ele que está no meio da molécula. Aí esse daqui diz, oh, tô tão solitário. Aí ele diz, vem cá, vai. Aí, bebê, essa é uma ligação dativa. Então, a ligação dativa é quando ele empresta, mas ele não tem nenhuma vantagem com isso. Ele deixa o cara ficar pertinho do elétron dele, tá? Lembre-se, na covalente, ninguém leva o elétron, né? Então, a ligação dativa é quando é feito um guarda-chuva. Tu tá com um guarda-chuva, aí tem um amigo teu na chuva, e tu vai ficar aqui do meu lado, não é? Não te prejudica não, mas ajuda ele. E com isso você ajuda a molécula a existir. Então, a dativa só faz dativa depois que está estável. Por exemplo, vê aqui, ó.
Ozônio, não existe ozônio na natureza, é importante que exista, muito, né? Então, ó, oxigênio, vê, ó. Aí, ó, um oxigênio aqui e um aqui, ó. Aí vê que coisa mais interessante. Aí chega aqui, um oxigênio tem que fazer duas ligações, né? Aí ele faz, ó, uma, duas. Pronto, ele tá estável e o outro também tá. Aí o outro da ponta fica, ei, eu fiquei sem nada. Aí ele pega e diz, ó, vou te emprestar para tu ficar só aqui do meu lado, tá? Manda ativa. Então, você faz dativa quando você já está estável. Vê aqui, por exemplo, ó, ácido sulfúrico, vê que legal. H2SO4. Quem é o elemento central? Quem está no meio, né? Enxofre. Aí, ó, rodeia de oxigênio. E rodeia os oxigênios de hidrogênio. Certo? Pronto, eu te dou o desenho só para tu ver. Para tu entender, tá certo? Aí, ó, hidrogênio precisa fazer uma ligação. Oxigênio precisa fazer quantas? Duas, porque ele tem 6. Enxofre precisa fazer quantas? Duas, porque tem 6. Não é isso? Aí, olha, vê que onda. Você começa ligando de quem liga menos para quem liga mais, né? Para poder estabilizar. Aí, ó, o oxigênio ligou, o oxigênio ligou. Aí o hidrogênio ficou feliz, tá tranquilo. Aí esse oxigênio ligou aqui, ó. E esse também. Todo mundo tá estável. Todo mundo. O oxigênio, o enxofre e o hidrogênio. Aí esses dois ficaram, e eu, da ativa. Depois que está estável, ele pode emprestar. Você só pode fazer favor para o outro depois que você resolve o seu problema. Concorda? Então, a ligação da ativa é uma ligação de empréstimo depois que o elemento central está estabilizado. Tá certo? Então, a ligação da ativa é uma ligação de empréstimo, empréstimo entre aspas, né? Porque não vai emprestar, ele não vai embora com o elétron dele, não. Ele vai deixar o cara usar, mas o elétron fica servindo aos dois. Tá certo? Só que ele apenas um empresta o par de elétrons. Então, olha, o que eu mostrei aí, tá certo? A ligação da ativa é quando apenas um empresta o par de elétrons. Vê, de novo, entender um gráfico. Pessoal, no ponto 1 desse gráfico de energia, você vê que a repulsão dos núcleos dos elétrons é tão grande que você não consegue mantê-los juntos, tá? Tem uma repulsão muito grande. Por que tem uma repulsão muito grande, Guga? Porque a energia está altíssima. Quanto maior a energia, maior a repulsão. No ponto 2 aqui, ó, a energia é bem baixinha, ele liberou toda a energia. Então, na distância de 0,074, a energia é mais baixa. Então, essa é o tamanho da ligação. Então, se ele perguntar qual é a distância entre os núcleos na ligação covalente entre H e H, você olha no gráfico, não precisa decorar não, né? É 0,074. Então, na menor energia, é um momento de maior estabilidade. E na maior estabilidade é quando tem a ligação. Então, aí você vai ter. E aí depois ela volta a crescer. Os átomos estão afastados. Não existe mais ligação entre eles. Teve uma quebra de ligação, não existe mais interação entre eles, tá? Então, isso é o que a gente chama de diagrama de energia, tá? No momento mais para baixo da curva é quando você tem o quê? É quando você tem a menor energia. Então, neste ponto, a atração e repulsão está equilibrada quando você tem a ligação da estrutura. Lembrar que quando você tem uma ligação química é porque você tem a maior estabilidade possível. Então, olha aí que bonitinho, ó. Eles vão se juntando, ó. Eles se juntam quando tem a menor quantidade de energia possível. É isso que justifica existir uma ligação química, concorda? Senão não teria sentido ter a ligação química se fosse para ficar mais energético. Então, olha aí, ó, as ligações simples, um par de elétrons, dupla, dois pares e tripla, três pares de elétrons. Sigma, quando é uma, sigma e pi quando dupla, e sigma e pi quando tripla. Lembre-se que o elétron π é sempre um elétron mais externo, tá? É sempre um elétron mais externo. E aí, pessoal, a gente pode fazer aqui agora, tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos, gente. Vamos lá aqui imaginar, então, né?
Ó, sei lá, ele chega para você e pergunta assim: qual o tipo de ligação entre o elemento de número atômico X 20 e Y 17? Depois ele pode perguntar entre o elemento A 14 e B 16. Vamos ver? Eu tenho que configurar. Vê, se X é 20, eu venho para cá e configuro ele bem bonitinho. Ó. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nosso amigo cálcio, né? Família 2A. Então, a carga dele é mais 2, certo? E Y17. Vamos ver quem é Y17? Vamos lá. Ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3 família 7A. Então, se é família 7A, a carga dele é menos 1. Então, aqui, ó, XY2, composto o quê? Iônico, formado por metal com não metal. Uma ligação forte, alto ponto de fusão e ebulição, né? A gente já sabe, todos os sólidos a temperatura ambiente. A14, bora ver? Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Olha, família 4A, terceiro período. Silício, né? Legal? E B16, bora ver? Olha, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Família 6A, terceiro período também. Enxofre. Então, ó, aqui a gente vai ter A da família 4A, mais ou menos 4, e enxofre da família 6A. Então, ó, A2B 4. Pode deixar assim? Não. Então é A, B, 2. Tá certo? Fizemos aí essa estruturazinha bonitinha para ele. Então, pessoal, lembrar que essa é uma das maneiras da gente determinar se o composto é covalente ou se o composto é iônico, né? A gente vê diretamente na molécula, na estrutura, fazendo a configuração eletrônica. O outro é mais simples. O outro basta a gente fazer o quê? Basta a gente fazer a configuração eletrônica ou ver quais são as propriedades de cada um desses compostos, que aí também é direto, como a gente acabou de ver no nosso material. Não é verdade? Aí vem ligação covalente, ligação iônica, aí depois vem ligação metálica, e assim a gente daqui a pouco, ó, pessoal, já vai estar terminando essa parte de química geral. Daqui a pouco a gente vai estar em química inorgânica, aquela que todo mundo gosta, né? Ácido, base, sal, óxido, né? Mas vamos embora, que o importante é que a gente está caminhando nesse assunto, que é um assunto bem legal. Certinho? Então, vamos embora. E, pessoal, lembra, ligação química é assunto mexe de vestibular. A gente tem que estar sempre ligado nele. Tranquilo? Estamos juntos nessa. Sem poesia. Ninguém mais fala, ninguém diz nada, então também a aula não é tão importante, né? Vamos embora. Beijo, pessoal. Estou por aqui. Aos ordens. Beijo.